Professor Rafael, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando para o senhor como é que os senhores começaram esse trabalho e por que começaram esse trabalho? E mais, como funciona efetivamente esse levantamento que os senhores fazem? Claro. Bom, obrigado pelo convite. Eh, Esse trabalho, na verdade, foi iniciado por um grupo na Venezuela, né? Já uma pessoa que já vem fazendo esse tipo de trabalho há uns 20 anos, né? Trabalhando com dados eleitorais, né? Projeções eleitorais. E aí eu e um colega meu, professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Dalson Figueiredo, fomos contratados para servir como consultores externos para validar o método que eles estão utilizando nesse estudo, né? Então, a ideia foi de selecionar uma amostra de mesas de votação, né, na Venezuela antes das eleições, né? Então, antes mesmo das eleições, uma amostra dessas mesas foram selecionadas para que depois da eleição, né, nas horas depois da eleição, voluntários fossem nessas mesas, né, eleitorais em que eles colocam ali para o público os resultados, né, de cada mesa, né? Então eles tiraram fotos, escanearam lá um QR Code, né, para enviar esses resultados para o time, né, que aí agrega todos esses dados dessas mesas de votação que foram pré-selecionadas para gerar projeções do que seriam os votos na noite desse domingo passado, né? E uma das motivações foi justamente porque queria-se ter certeza de que a votação uh, tivesse sido feito com uh, todos os critérios, né, que precisam serem feitos na questão de votação, mas também na contagem, né, e também tem uma contagem paralela, né. Então o objetivo desse estudo principalmente foi ter uma contagem paralela para também comparar com aquilo que uh, o, uh, o, o Centro Nacional de Votação, né, da Venezuela publicasse. Quando o senhor fala que foi contratado, quem contratou os senhores para esse estudo? Bom, na verdade eu fui contactado pelo meu colega, né, o professor Dalso Figueiredo, para participar disso, né? Na verdade, estou fazendo até esse trabalho de forma voluntária, não estou nem sendo contratado para isso. E ele foi contactado por um grupo local, né, ali da Venezuela, que vem trabalhando com esse tipo de coisa, mas eu particularmente não tenho também muitos detalhes de quem é o grupo e quem são essas pessoas, mas eles se dizem um grupo independente, né, que realmente querem ter ali participar de uma forma neutra para gerar essas projeções dos votos dessas eleições. E o que é que esse estudo dos senhores mostra, professor, efetivamente? Bom, então, logo depois que foi coletado, né, os dados, né, ao longo da noite, a gente foi vendo as projeções da votação e durante a noite inteira, na verdade, até o momento, né, em que até ontem, por exemplo, esses dados ainda continuaram sendo enviados para esse time até ontem no final da tarde. E o que as projeções têm mostrado é que o candidato da oposição, o Edmundo Gonzalez, aparece, segundo as nossas projeções, com cerca de 66% dos votos, enquanto o candidato do governo, né, o Nicolás Maduro, aparece com 31% dos votos. Tá. E por essas indicações, por essas projeções, o que é que pode ter acontecido na Venezuela a partir do trabalho de vocês? O que se mostra é que esse anúncio dessa vitória de Maduro ela não aconteceu efetivamente?
Olha, o nosso papel aqui não é exatamente dizer o que efetivamente aconteceu com relação ao que foi divulgado pelo CNE da Venezuela, ou que de fato, qual foi de fato a votação. Nosso trabalho é realmente procurar obter, né, a estimativa mais acurada possível dos votos. Então, essa foi a estimativa que nós chegamos, né, que obviamente que se eu comparar com aquilo que foi divulgado pelo CNE da Venezuela difere, mas para além disso, assim, a gente não, pelo menos pelo meu entendimento, o grupo também não quer fazer qualquer tipo de alegação do que pode ou não pode ter ocorrido, pelo menos no questão dos resultados oficiais anunciados pelo CNE. Professor, eu queria fazer um exercício aqui para que fique mais claro na cabeça de brasileiros de como funciona esse trabalho de vocês. Vamos dizer que Claro. esse trabalho tivesse sido feito no Brasil. Como é que seria feito essa checagem em relação aos números efetivos divulgados pelo TSE, por exemplo? Desde o início, Tá. como os senhores fazem, só para que quem está nos assistindo tenha isso com clareza desse trabalho de vocês. Tá, claro, boa pergunta. Bom, se fosse no Brasil, por exemplo, o que a gente teria feito, que é o que paralelamente foi feito na Venezuela, seria pegar, né, a lista de todas as sessões ou zonas eleitorais, né, do Brasil. Houve um trabalho também, que eu não mencionei anteriormente, mas houve um trabalho de procurar entender historicamente como que essas zonas, digamos, eleitorais, né, na Venezuela são mesas de votação, votaram nas últimas eleições, né? Então, se certas zonas eleitorais votaram mais pró-governo ou mais pró-oposição, né? E aí fez-se uma estratificação dessas, digamos, zonas eleitorais, né? Então a gente faria uma estratificação delas segundo esses resultados históricos de eleições passadas, né? Para garantir que aí a gente selecionou uma amostra dessas zonas eleitorais. A gente selecionou uma amostra dessas zonas eleitorais obedecendo a distribuição desses diferentes grupos de zonas eleitorais de acordo com o histórico de eleições anteriores, de forma que a gente teria uma boa distribuição da amostra das zonas eleitorais de acordo com, novamente, né, esse comportamento eleitoral. Então, as zonas eleitorais seriam agrupadas, né, ou estratificadas, e dentro de cada um desses estratos, a gente teria selecionado, antes de ocorrer a eleição, uma amostra aleatória dessas zonas. Aí, no dia na eleição, ou logo depois da eleição, né, teríamos voluntários, né, que iriam a essas sessões eleitorais. Normalmente no Brasil eles colocam no final da eleição, né, em algum quadro, em algum muro, né, os resultados de cada zona eleitoral, e as pessoas tirariam fotos, né. No caso da Venezuela também tem um código que é um QR Code, né, que elas poderiam ler, enviariam, né, esse QR Code ou essas fotos desses resultados para uma equipe, segundo ali um método que eles disponibilizaram para as pessoas enviarem essas fotos. E aí o sistema do grupo, que esse grupo montou, né, leria todas as informações, colocaria essas informações ali num dashboard, né, num sistema que faria o processo de estimação que eu ajudei a elaborar, para criar essas projeções e colocar esses resultados ali nesse dashboard, nessa plataforma, para que as pessoas pudessem acompanhar as projeções de acordo conforme esses dados fossem chegando. Entendi. Então, na verdade, são dois elementos. É um elemento inicialmente do histórico. Então, por exemplo, imagina-se que aqui no Brasil, por exemplo, para ser mais... Claro que é só uma imagem aqui para estabelecer uma conexão. Mas imagina-se que a região sul, por exemplo, nas últimas eleições, votou mais em Bolsonaro, por exemplo, tanto em 18 quanto em 22. E o Nordeste, de alguma forma, votou nos candidatos petistas. Em 2018,
votou no Haddad e em 2022 votou no atual presidente Lula. Então, os senhores primeiros teriam essa ideia de como poderia ser um cenário atual dentro dessa expectativa, mas mesmo assim, os senhores tiveram acesso à parte, até onde eu entendo, a parte desses registros de votação que estavam distribuídos em sessões em zonas eleitorais da Venezuela. Dentro dessa rede de voluntários, essas pessoas enviaram fotos a partir desse sistema, que é um sistema que estamos familiarizados, que é a leitura de um código, e com isso vocês fizeram uma projeção. Não necessariamente essa projeção ela é o valor real dos votos, efetivamente, mas ela dá um indicativo, efetivamente, segundo esses levantamentos de vocês, que o candidato da oposição ganhou. É mais ou menos isso, professor? Se tiver alguma correção, é agora a hora de fazer, até para que fique claro. Sim, é exatamente isso. Só dois complementos, né? Que a forma como a amostra foi estratificada, digamos, foi para a seleção, é ainda mais granular, né, do que simplesmente região ou até mesmo estados, né? Então, realmente tem uma granularidade muito alta, né? E segundo, né, uma coisa importante também que eu não mencionei anteriormente é que apesar de que foram selecionados um total de 1.500 mesas de votação, né, de um total de 30 mil mesas de votação na Venezuela, nem todas as atas dessas mesas, né, o que seriam os boletins de votação, né, no caso do Brasil, nem todas elas foi possível de se obter as atas, né? Ou tiveram voluntários que não conseguiram tirar fotos por um motivo ou outro, ou não chegaram a nós, né? E nosso próprio modelo, nosso próprio método tem uma forma de corrigir isso. Então ele consegue até corrigir se, por exemplo, atas de urnas que são mais pró-governo ou mais pró-oposição acabam chegando para o time. O modelo consegue fazer uma correção ali com base no número de eleitores registrados em cada uma dessas mesas de votação. Muito bem. Professor, agradeço muito aqui a entrevista aqui no Poder Expresso, detalhamento, enfim. Vocês já fizeram algum trabalho parecido no Brasil, em outros países, ou é um trabalho inédito, seminal, vamos dizer assim? Nesse sentido, é um trabalho inédito. Houve uma tentativa de um colega meu de fazer algo semelhante no Brasil em 2014, se eu não me engano, mas por alguns motivos acabou não dando completamente certo. Mas nos moldes que a gente fez, principalmente com essa seleção, né, aleatória de mesas de votação, do que é do meu entendimento, é a primeira vez que foi feito por esse grupo, pelo menos. O que esse trabalho dos senhores vai desembocar em algum artigo científico? Sim, a gente espera que sim. Inclusive, uma coisa também que eu não mencionei antes, tudo que a gente fez em preparação para esse estudo, né? Então, a seleção dessas mesas eleitorais, o método que a gente utilizou, está tudo disponibilizado num repositório que é muito utilizado para esses tipos de estudos científicos, inclusive com a data em que eles foram depositados, né? Então, por exemplo, se alguém tiver alguma dúvida ou até mesmo questionamento de quais foram essas mesas de votação selecionadas, todos esses materiais, né, estão depositados nesse repositório que normalmente a gente chama de pré-registro de estudo, né? Então, nesse pré-registro do estudo. Muito bem, professor, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza, pelo seu tempo. Um forte abraço. Até a próxima. Abraço, muito obrigado.